A luta entre Alex Poatan e Khalil Rountree continua causando muitos debates, muitas discussões na comunidade do MMA. Só que agora, Chael Sonnen veio com uma teoria ruim para o brasileiro. Segundo Sonnen, Khalil Rountree não foi obra do acaso. Ele foi escolhido a dedo para vencer o Alex Poatan. E isso seria uma tentativa do UFC para forçar o brasileiro a sair dos meio pesados e finalmente estrear no peso pesado. Vamos falar dessa teoria depois da vinheta. Eu já comentei aqui com vocês que a comunidade do MMA não está 100% de acordo com essa luta entre Alex Poatan e Khalil Rountree. Muitos lutadores, inclusive ex-adversários do Poatan, como Jamal Hill e Jan Blachowicz, estão reclamando que escolher o Khalil Rountree para disputar o cinturão é uma afronta ao ranking do UFC e também uma espécie de proteção para o brasileiro. Pelo fato de que, novamente, o Poatan está enfrentando um striker, que é um cara que não vai tentar quedas, que vai fazer o jogo dele e que, ainda por cima, é menor do que o Poatan, e que também é um cara fora do ranking, que vem de 5 vitórias seguidas, mas apenas uma dessas vitórias foi contra um cara ranqueado. Por outro lado, outra teoria foi apresentada, que vai na direção contrária a tudo que vem sido dito. E essa teoria veio do nosso querido Chael Sonnen. Em seu canal no YouTube, o ex-lutador disse que acredita que o Khalil Rountree Jr. é uma luta muito mais perigosa do que parece, e se trata de um risco desnecessário para o Poatan no momento. Sonnen também deu a entender que o único motivo do Poatan ter aceitado essa luta foi para evitar mais uma vez o Magomed Ankalaev. Ainda assim, Sonnen disse que o UFC escolheu o Khalil Rountree a dedo e que o cenário ideal para o UFC nessa luta é de que o Khalil Rountree vença o Alex Poatan para acelerar a subida do brasileiro para a categoria dos pesos pesados. Eu vou ler aqui o que o Chael Sonnen falou lá no seu canal no YouTube. Essa é a melhor maneira de levar o Alex para o peso pesado. Nós não podemos torná-lo um peso pesado amanhã, se ele tiver o cinturão até 93 quilos. Então precisamos remover esse cinturão da equação. Qualquer pessoa que não tem um título pode mudar de categoria a qualquer momento. Portanto, a melhor maneira de levá-lo ao peso pesado não é limpando a divisão. Isso leva muito tempo e um pouco de sorte. A melhor maneira é fazer ele perder o cinturão, e assim ele estará livre para se tornar um peso pesado. Bom, para quem não entendeu, em resumo, o Sonnen está dizendo que o UFC, a intenção do UFC é deixar o Poatan livre, sem a obrigação de defender o cinturão dos meio pesados, e que essa narrativa que o Poatan precisa limpar a categoria antes de subir para o peso pesado leva muito tempo, e que seria mais fácil tirar o cinturão do Poatan. E de certa forma o Sonnen está certo, é muito mais fácil para um lutador qualquer mudar de categoria do que um campeão do UFC. Até porque, geralmente, quando o campeão muda de categoria, é para enfrentar outro campeão. Então essa subida não depende só dele, depende do outro campeão, depende do cenário da categoria, se esse outro campeão não tá com uma luta marcada. É só tirar como exemplo o próprio Poatan. Foi só ele perder o cinturão dos médios que no outro mês ele já tinha subido de categoria, já tinha ido para os meio pesados, sem a menor burocracia. Ele simplesmente anunciou que ia subir e conseguiu uma luta. Nesse sentido, o Chael Sonnen tá certo, mas de resto, eu acho que é uma das piores teorias que ele já trouxe no canal dele. Olha só, eu gosto bastante do Chael Sonnen, inclusive ele foi uma inspiração pra mim, pra montar aqui o cenário, os formatos dos meus vídeos, mas eu não vejo muito sentido nessa teoria. Por que o UFC iria querer fazer o Poatan perder o cinturão dos meio pesados? Até porque, fazendo até uma análise mais fria, o Poatan é muito mais útil como campeão. Só esse ano ele salvou 3 eventos numerados do UFC, evitou 3 dores de cabeça. Se antes o Dana White precisava fazer uma maracutaia, criar um cinturão interino sem sentido para poder salvar um evento pay-per-view, hoje em dia é muito mais simples. Basta ligar pro Poatan. E o Poatan só consegue salvar esses eventos numerados com facilidade porque ele tem um cinturão. Ele tem algo que justifique o pay-per-view. Sem o cinturão, essa utilidade do Poatan não vai existir mais. Isso fazendo uma análise mais fria. Além disso, tem a questão financeira. Poatan é um dos lutadores mais em alta no momento, um dos mais populares e continua crescendo. E ainda dá pra explorar ainda mais essa popularidade do Poatan. Não faz sentido fazer ele perder o cinturão, principalmente pra um cara como o Khalil Rountree. Sem falar que não tem nenhuma pressa, pelo menos por parte do Dana White e do UFC, em fazer o Poatan lutar nos pesos pesados. O próprio Dana White falou que ele não tem nenhuma pressa e que no momento não tá nos planos do UFC fazer o Poatan subir de categoria. E mesmo que fosse, mesmo que o UFC quisesse fazer o Poatan subir de categoria rápido, e mesmo que tudo isso fosse verdade, que o UFC quer sim colocar o Poatan nos pesos pesados, quer sim que o Khalil Rountree vença ele para acelerar essa subida. Vamos imaginar, se o Poatan perder em outubro para o Khalil Rountree,
Se ele subir pro peso pesado, ele lutaria com quem? Porque Jon Jones vai enfrentar Stipe Miocic. Tom Aspinall ainda tá na fila. Ele deve enfrentar o vencedor de Jon Jones caso ele não se aposente. E aí sim, se o Jon Jones se aposentar e o Tom Aspinall se tornar campeão linear, o que vocês acham que seria mais interessante? O Poatan vindo de derrota pro Khalil Rountree e sem cinturão contra Tom Aspinall, ou Alex Poatan campeão contra Tom Aspinall campeão, ainda com a possibilidade de fazer história no UFC e se tornar o primeiro campeão de 3 categorias diferentes. E sim, esse tipo de luta vende e muito. O auge da popularidade do Conor McGregor e inclusive o que fez ele enfrentar o Floyd Mayweather foi depois que ele se tornou o primeiro duplo campeão da história do UFC. Imagina as possibilidades, o quanto que o UFC pode capitalizar nessa luta do Poatan contra o Tom Aspinall, principalmente se o Poatan vencer. Enfim, sinceramente eu não vejo o menor sentido nessa teoria do Chael Sonnen, mas sei lá, vou jogar agora a bola pra vocês. Vocês veem algum sentido? Acham que o UFC quer Khalil Rountree como campeão e quer o Poatan derrotado pra que ele suba pro peso pesado? Eu particularmente não vejo muito sentido nessa teoria, mas deem o seu ponto de vista, pode ser que eu não tenha visto alguma coisa. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.